Temos uma igreja brasileira em crise, com problemas morais, doutrinários, é porque nós temos uma liderança em crise. Uma crise na sua identidade, uma crise doutrinária, uma crise moral, está repleta de escândalos. Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Paulo, ele vai reunir com os presbíteros de Éfeso e vai fazer o seu discurso de despedida. E ao fazer esse discurso de despedida, ele revela muitos traços, muitas qualidades do ministro cristão, do líder cristão. Ok? Ele está reunindo com os presbíteros, o conselho, a liderança de Éfeso, vai se despedir deles. Nessa despedida, ele traça características, o perfil, traços, qualidades de líderes, pastores, diáconos, presbíteros. Mas não só isso, ele também traça características do crente maduro. Porque quando nós olhamos para as qualidades dos líderes, principalmente as que foram tratadas na primeira carta a Timóteo, nós entendemos que aquilo são características que eu preciso alcançar para ser bispo, para ser pastor. É necessário que o bispo, o pastor, seja marido de uma mulher só, honesto, hospitaleiro, etc, etc, etc. Não são características que eu devo alcançar para me tornar líder. São características que um crente já tem, e então ele é separado para o ofício. Então, se você me perguntar quais são as características, as marcas que estão em 1 Timóteo 3, são marcas de um pastor? Não, são marcas de um crente maduro que se tornou pastor, que se tornou diácono, ok? Então a mesma coisa vai se dar aqui. Vamos ver aqui então características tanto de líderes como de cristãos maduros. Porque a igreja de Cristo está diante de muitos desafios. Ela vive uma crise hoje. Uma crise na sua identidade, uma crise doutrinária, uma crise moral, está repleta de escândalos. E talvez o maior desafio dela é ter uma membresia íntegra, capaz, piedosa, honesta, ou ter também uma liderança assim. Porque a liderança, ou melhor, a igreja, a comunidade, nada mais é do que reflexo da sua liderança. Se nós temos uma igreja brasileira em crise, com problemas morais, doutrinários, é porque nós temos uma liderança em crise, com problemas morais, doutrinários e de toda sorte. E nesse sentido, então, precisamos redescobrir o caráter, os traços de uma liderança ou de uma comunidade madura, santa, piedosa, honesta, íntegra, versada nas Escrituras e na sã doutrina. Depois da conversão de Paulo, Jesus disse a Ananias que ia mostrar a Paulo quanto ele teria que sofrer por Cristo. Atos 9, 16. Paulo aqui sabe que sofrerá adversidades em Jerusalém, em todo lugar que ele for. E aqui ele está ensinando que servir a Deus não significa privação de tribulação. Servir a Deus não te priva da tribulação. Então o que ele está dizendo aqui? Que a marca do crente maduro, ele tem fibra.
ele suporta a adversidade. Ele é um crente consistente. Essa é a maior marca de um crente maduro. Está tudo bem com o crente, solta uma barata na casa dele e vira uma tribulação. Ele corta, ele bate o dedinho na quina da casa, já vira um inferno. Força, fibra, ele suporta, ele resiste à adversidade. Aliás, ele cresce na adversidade. Resiliência, não é essa palavra que está na moda aí? É uma marca. Mateus 10, 17, 18, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. 2 Coríntios 4, 8, 11, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ele é preparado para as adversidades. Ele fica firme quando todo mundo corre. Nós precisamos alcançar. Querido, nós estamos vivendo um momento em nossa sociedade, nossa cultura, nossa nação. Nuvens negras têm pairado sobre esse país. Qualquer hora o botão do detonador vai ser apertado. E o principal alvo dessa gente vai ser a igreja, os valores morais, cristãos, éticos serão todos combatidos. E se nós não tivermos fibra? Se não formos consistentes? Paulo está falando para a turma ali, olha, preparem-se para provações e para perseguições. Fiquem firmes. Eu fico imaginando esses crentes dessas igrejas triunfalistas, como eles vão sobreviver? Que a pastorzada ensinou que é só dinheiro, prosperidade, carro, casa. Não, no mundo tereis aflições. Quinto, lembre-se e confirme o seu chamado, sua vocação. Verso 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça. Paulo primeiro aqui começa falando do seu chamado. Ele está aqui, complete minha carreira, o ministério que recebi do Senhor. O ministério ele recebeu, ele chamou. No verso 28 diz que o rebanho para quem Deus constituiu eles como bispos e pastores. Que é isso? Crente maduro tem convicção do seu chamado, sabe a sua vocação, sabe o seu espaço no corpo de Cristo, o seu lugar. A parábola dos talentos. Lembra? Um ele deu 1, a outro 2, a outro 5, cada um segundo a sua capacidade. Todos no reino têm uma vocação, têm um chamado, têm uma função. E aqui, o primeiro ponto é confirme esse chamado. Tenha convicção. Não fique a esmo, a deriva. Estou 1 ano, estou 10, estou 20. Eu não sei se eu olho, se eu sou olho, se eu sou pé, se eu sou boca. Eu não sei se eu sirvo lá fora, se eu sirvo aqui dentro, se eu não sirvo nada. Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5 diz: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, antes que saísse da tua madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Lembre-se disso, de confirmar o seu chamado. Sexto, estar bem com a consciência, ter a consciência limpa. Isso é muito importante. Vamos ver os versos 25 em diante. Agora sei que
Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo terminou o seu trabalho ali, naquela região, e chegou o seu fim até a sua morte, ou a sua aposentadoria, porque ele diz, não verei mais meu rosto. E Paulo diz, primeiro, que ele estava com a consciência limpa, desde agora, estou livre estou limpo do sangue de vocês. O que é isso? Eu não deixei nenhuma pendência, nenhuma dívida. Minha consciência para com o reino está limpa, minha missão foi cumprida. Minha consciência para com Deus está tranquila, para com a comunidade está tranquila, para com o reino está tranquila. Vai a pergunta, a sua consciência está limpa, está bem com a sua consciência, quanto o seu serviço, a sua dedicação, sua posição, sua integridade. Consciência limpa, verso 26, e missão cumprida, verso 26, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, missão cumprida. Paulo mostra aqui fidelidade. Uma das coisas que nós não falamos muito e negligenciamos é estar bem com a nossa consciência. John MacArthur vai dizer que uma das maneiras de um crente se manter santo, saber que está santo, ou ele ser advertido que não está santo, é quando ele ouve ou deixa de ouvir a sua consciência. A consciência sempre vai nos dizer se estamos bem ou mal, se estamos no caminho certo ou errado. Paulo aqui se despede com a consciência limpa, tranquila. E você sabe que as pessoas fazem quando tem problema com a consciência? Vamos pegar aí no mundão. Enche a cara na bebida, droga, entorpecente, para amortecer, para cauterizar a consciência, porque ela é um perigo. Culpa, insônia, depressão, cauteriza. Como é que está a sua consciência? Nós não podemos usar esses métodos. Apocalipse 5:9 diz, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote, e comprou com sangue. Agora vamos lá, tá, é dele. E qual é a nossa função? Cuidar dela. Ele entregou a igreja para nós cuidarmos dela.